Ok? Irmãos, boa noite. Boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Quero convidá-los a abrir primeiro suas Bíblias no Salmo de número 11. Salmo de número 11. E assim diz a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se fossem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, agora de devocional, onde meditaremos no Salmo de número 11. Pedimos ao Senhor, Pai Santo, que o Senhor nos direcione para podermos compreender Tua palavra e também que o Senhor nos direcione a aplicá-la em nossos corações, que possamos de fato viver a Tua palavra, Te honrar em todas as coisas. E pedimos a Ti também que o Senhor tire de nós todo tipo de distração, de ansiedade ou questões que estão fora daqui, que possamos realmente colocar nossos corações, nossa mente, de fato em Tua palavra. É o que pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu costumo dizer que para se interpretar os Salmos, duas questões são importantes. Primeiro, é necessário entender que os Salmos são poesia. E por serem poesias, existem métricas, formas que são repetidas em salmo após salmo, justamente por ser poesia. Por exemplo, é comum na poesia brasileira, ou luso-brasileira, vamos dizer assim, portuguesa brasileira, é comum haver rimas e mais rimas na forma de poesia brasileira, ou portuguesa também. Mas o próprio texto em hebraico, ele também tem as suas formas de métricas, que nós chamamos de paralelismo. Alguns são paralelismos antitéticos, ou seja, que apresentam questões opostas. Por exemplo, o Salmo de número 1, o justo, o ímpio, o justo, o ímpio. Essa forma de paralelismo antitético. Paralelismo progressivo, que é quando o poeta, o salmista, ele quer justamente pegar o seu argumento e colocar coisa após coisa, detalhes após detalhes sobre esse argumento inicial. Um outro também é o paralelismo sinonímico, onde o salmista faz uma sentença e logo abaixo ele coloca algo que é um sinônimo do que ele disse acima. E também outras questões de paralelismo dessa forma. Isso é chamado de métrica, paralelismos, assim nós podemos interpretar. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é justamente qual o gênero, qual o tipo, qual a classe, qual o estilo que o salmista está escrevendo. Então nós temos várias formas de poesia hebraica, de sorte que a maior parte dos salmos são escritos em forma de lamento, o que mostra que a vida do salmista passa mais por lutas e lamentos do que por vitórias e outras coisas. Mas esse é um salmo que é caracterizado como salmo de hino de graças, de ação de graças. O salmista se colocando perante Deus para lhe agradecer por alguma questão em específica, e assim ele o faz logo na primeira parte, no primeiro versículo, ou na primeira parte do versículo, que é justamente isso, que vai dar todo o segmento ao longo do salmo. Ele começa assim: no Senhor me refugio, ponto. O salmo trata sobre refúgio em Deus. O salmo trata literalmente sobre o salmista buscando a Deus e o Senhor o respondendo de alguma forma. Existe uma certa dificuldade na historicidade ou no entendimento histórico dos salmos, justamente porque
o que vem antes, né, aquele subtítulo que aparece na sua Bíblia, o mestre de canto, o Salmo de Davi, tem muita divergência sobre isso. Primeiro que nós não sabemos ao certo, ou podemos bater o martelo 100%, se de fato é um salmo de Davi, para Davi, ou sobre Davi. Há essa característica, essa dificuldade com o texto hebraico litúrgico antigo. Por ser muito antigo, temos essa dificuldade. Mas lidando com o texto, com a tradição cristã, que já vem de muito tempo, geralmente nós atribuímos o salmo realmente a Davi, como se ele fosse de fato o autor. Então, se Davi realmente é o autor, aqui Davi está apresentando o seu refúgio perante Deus, perante o povo de Israel, e também já afirmando questões que passaram na sua vida. Por exemplo, ele diz assim: como vocês então dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. Ou seja, pessoas ao redor de Davi, aconselhando que na dificuldade, e aqui se de fato é Davi, muito provavelmente quando ele está fugindo de Saul, o tempo todo fugindo de Saul, há então seus conselheiros, pessoas mais próximas a ele, que o aconselham a não ficar, mas a fugir. Fuja para as montanhas, fuja para algum lugar, fuja para longe, para que ele possa fugir então da ira de Saul e assim ser salvo. Mas então ele está afirmando: se o Senhor é o meu refúgio, e se no Senhor me refugio, e a ideia de refúgio aqui é de uma fortaleza impenetrável, isso está no texto, no seu idioma original, se o Senhor é o seu refúgio, por que então ele deveria fugir? Por que então haveria a necessidade de fugir, ainda que, conforme o versículo 2, os ímpios estejam aqui numa linguagem bem bélica, armamentista, apontando contra ele os seus arcos e suas flechas? Algo que ele talvez não teria controle, se fosse acertado numa linguagem mais literal, ou seja, os seus inimigos o perseguindo costumeiramente. Se o Senhor é o meu refúgio, por que devo fugir? E se o Senhor é o meu refúgio, ainda que todos os fundamentos éticos da sociedade sejam destruídos, conforme o versículo 3, que poderá fazer o justo? Ou seja, a confiança de Davi no Senhor é tão grande que ele questiona justamente os próprios conselheiros que afirmam que ele deveria fugir. Essa é a primeira parte do Salmo. Ou seja, uma confiança inabalável do Senhor, mesmo passando pelo sofrimento. E aqui levando em consideração que o sofrimento fosse uma perseguição de um inimigo, Saul, uma nação ao redor, algo nesse nível. Mas aí vem a segunda parte do Salmo, que vai do versículo 4 até o 7. Muito embora não tenha aqui um mas, entretanto, todavia, aqui o salmista começa dizendo: o Senhor está no seu santo templo. Perceba, a linguagem que é colocada anteriormente é uma linguagem bélica, de uma perseguição de cunho militar contra o próprio salmista. Pessoas apontando arcos, o seu poder, o seu fogo está contra o salmista, mas, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição, o Senhor está no seu santo templo. E aqui a linguagem é justamente de um rei, de uma grande majestade, que está assentada nos céus. No céu está o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, numa linguagem claramente que aponta para a soberania de Deus. Ou seja, a raiz da confiança de Davi está justamente no fato da soberania de Deus. Ele cria nisso, ele entendia isso, ele vivia nisso. O Senhor, então o salmista diz, versículo 5, o Senhor põe à prova o justo, o Senhor conhece o justo, o Senhor anda com o justo, e o Senhor observa todos os feitos do justo e também do ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Ou seja, o Senhor do seu santo templo, que julga todas as coisas, que é reto, e reto infinitamente nos seus feitos, que nada do que ele faz há impiedade. O Senhor olha do céu, prova o caminho dos justos e dos ímpios, e então ele abomina a violência.
De sorte que no versículo 3, aqui o salmista nos traz uma linguagem que já ocorreu na história do povo de Israel, que é justamente o castigo ou o juízo do povo de Sodoma e Gomorra. Observe o versículo 6: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Será a paga deles, ou seja, o Senhor pagará a injustiça com justiça. E essa linguagem aqui é até uma linguagem bem forte, de fogo descendo do céu, brasas de fogo, algo que já aconteceu no passado de Israel, ali no caso, no evento que envolve a vida de Ló. Então ele invoca essa linguagem, esse termo, essa ideia, para mostrar que de fato o ímpio será castigado. Ainda que os seus arcos estejam voltados contra o justo, ainda que haja perseguição, ainda que pareça que eles estão vencendo, ainda assim o Senhor julga justamente. E por fim, versículo 7: por ser justo, o Senhor ama a justiça. O Senhor ama a justiça. Tudo que ele faz aponta para a sua reta justiça, o seu reto juízo. Os retos lhe contemplarão a face, ou seja, os retos estarão com o Senhor eternamente, estarão sempre com o Senhor. Enquanto o ímpio será de fato julgado por Deus e castigado por Deus, aqui a linguagem para o justo é justamente o oposto. Lembra do que eu falei no começo? Paralelismo antitético. Enquanto o ímpio perecerá nos seus caminhos, aqui o justo contemplará a face de Deus. Isso nos leva basicamente a 3 compreensões que devem moldar nossas orações. Em primeiro lugar, o fato de ser filho de Deus não nos inibe de sofrer perseguições ou passar por aflições na vida. Lembre-se, por exemplo, do evento que ocorreu com Jesus e seus discípulos no meio da tempestade. Perceba, o próprio Deus está deitado e dormindo junto aos discípulos ali no mar. O próprio Deus passando junto com eles a situação e permitindo que eles sofressem aquela situação, a tempestade. Mas, mesmo permitindo a situação, mesmo permitindo as perseguições na vida de Davi, mesmo permitindo as tribulações em nossas vidas, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. E no seu santo templo, Ele vê todas as coisas. Isso não quer dizer que Deus está longe, Deus é puramente transcendente. Mas Deus também é imanente. Está entre nós, está conosco. Ele não está longe. Segunda aplicação, a forma como nós reagimos às dificuldades mostra, evidencia quem tem sido o nosso Deus. Se passo por dificuldades e logo entro em desespero, quem é o meu Deus? Ou quem tem sido o meu Deus? Se ao passarmos por problemas, já logo corremos em contrário ou para longe de Deus, ou nos esperamos, ou buscamos qualquer outra coisa que não ao Senhor, será que de fato podemos dizer também que no Senhor nos refugiamos? Como o salmista disse. Perguntas assim, ou seja, por que faço o que faço? Por que estou fazendo isso? Por que estou pensando isso? Por que estou sentindo isso? Será que de fato Deus, o próprio nosso Senhor, tem sido de fato o nosso refúgio, socorro presente em toda a tribulação, como diz o Salmo 46? E por fim, terceira aplicação. A soberania de Deus e todos os seus feitos deixam claro que não existe motivos para nós duvidar do Senhor. Perceba que aqui o salmista resgata a linguagem do castigo para Sodoma e Gomorra, afirmando que de fato o fim dos ímpios é justamente a mesma coisa, uma condenação da parte do Senhor. Por toda a sua vida o ímpio pode perseguir o justo. Por toda a sua vida ele vai tentar de fato oprimir o justo. E alguns chegam até mesmo ao fato de matarem justos, como o caso de pessoas que são perseguidas
naqueles países que passam por perseguição, países de matriz islâmica, por exemplo, entre outros. Mas, enquanto os justos contemplarão a face de Deus, os ímpios serão julgados. Irmãos, não há motivo para nós duvidarmos de Deus. Não há motivos para nós desconfiarmos de Deus. Não há motivo para nós pensarmos que Deus está longe. Não há motivos nenhum. Não temos razões. Não há razoabilidade em duvidarmos de Deus. Que esse salmo possa de fato penetrar em nossas vidas, em nossos corações, em nossa mente, ao ponto de sabermos e evidenciarmos em nós mesmos que nós realmente no Senhor nos refugiamos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra que aqui foi ensinada, pregada. Obrigado, Pai Santo, porque podemos saber e sabemos, através da Tua revelação, a Tua salvação a nós, que o Senhor de fato é um Deus de refúgio. O Senhor é o nosso castelo forte, nosso refúgio presente em qualquer tribulação. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. Então pedimos ao Senhor, Pai Santo, que mesmo em meio ao nosso duvidar, nos ajude a confiar. Mesmo quando vierem as dúvidas, mesmo quando vier o temor, mesmo quando vier o medo, que possamos colocar nossos corações diante de Ti, apresentando nossos sentimentos, apresentando nosso lamento ao Senhor, e que o nosso lamento, rogamos ao Senhor por isso, que o nosso lamento torne-se motivo de hino de ação de graças, tal como o salmo aqui nos foi apresentado. Pai Santo, que possamos ser de fato como Davi, que possamos crer que o Senhor julga todas as coisas retamente, e que assim não venhamos a duvidar de Ti. Pai Santo, obrigado por esse momento. Rogamos ao Senhor também pelas orações que serão apresentadas, já pedindo a Ti que o Senhor nos direcione para podermos orar corretamente, e que o Senhor também, Pai Santo, rogamos ao Senhor por isso, possa nos ouvir. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.